O Botafogo ele não permitiu ao PSG chegar com perigo da maneira que você poderia imaginar que o PSG faria contra o Botafogo ou qualquer outra equipe. Rapaziada, que vitória do Botafogo. Até quem não torce para o Fogão se rendeu a ele. Todos os brasileiros estavam torcendo. Uma vitória espetacular contra o atual campeão da Champions. Luiz Henrique, imprensa brasileira e europeia ficaram impressionados. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Agora, bora ver a repercussão. It's going to be a difficult game, especially if they scored first, because we know how good defensive they are. I think the Brazilian teams, in particular in this tournament, have been fantastic so far. It was a masterclass defensively, and I think first we need to give a lot of credit to Botafogo and the way they set up, how narrow they were, how disciplined they were defensively. They knew they would not have much of the ball, and they knew they would not probably have many chances, but they would have to make it count. They restricted PSG to not much, if you think about it, really. Not clear chances really for PSG, a few good crosses, but it was very comfortable in the end because they worked really hard. When they stayed narrow, they pushed PSG wide, and then they doubled up on the wingers. And apart from maybe the beginning, Kvaratskhelia at the start of the game, after that, it was very good defensively from them. Yo creo que hoy Botafogo ha sido el equipo que mejor nos ha defendido en toda la temporada, evidentemente en nuestra liga y en la Champions League. Creo que han estado muy bien, no han hecho un bloque bajo desde el inicio, creo que han sido muy eficientes, muy solidarios y luego han estado siempre con posibilidad de hacer transiciones, nos han hecho gol en una gran acción de Jesús y ha sido una inyección de moral para ellos. Eu acredito, né, que o Botafogo tinha 1% de ganhar esse jogo hoje. 1% pra gente é muito, é muito. É muito porque na Libertadores foi assim, com 40 segundos, talvez 1%. Faltando 3 rodadas para acabar o Brasileiro também, onde a gente enfrentou um adversário direto. Talvez era 1% também. E a gente fez. É trabalho, é dedicação, é humildade. Esse grupo ele quer fazer história, ele quer continuar fazendo história. E a gente tem que se sacrificar para isso. É o que a gente está fazendo. Jogadores que estão chegando. Estou começando a entender o que é o Botafogo. O Botafogo, não existe impossível para o Botafogo, não existe. Pode perder, pode ganhar, mas desistir a gente nunca vai. Então assim, uma vitória importante, mas ainda não acabou, a história continua e a gente precisa continuar escrevendo. Foi o que fez o Botafogo hoje. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva é excelente. Teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada, foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil, ninguém vai chegando no vestiário, olha, vai ser fácil, não é isso, o relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. Foi o que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo, à beira do campo, bem incomodado por alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. Uma vitória importantíssima. E pelas contas que eu fiz aqui preliminarmente, o Botafogo está numa situação confortável, que ele pode até perder por um gol para o Atlético de Madrid, que ele tem um saldo de 2, o Atlético tem um saldo de -2, o PSG deve ganhar do Seattle, já tem um saldo de 3, se vence por um gol, que seja, vai um saldo de 4, então ele se classifica com 6 pontos. Se o Botafogo perder por um gol, ele ainda assim fica à frente do Atlético. Os dois teriam 6 pontos ganhos, né? Mas o Botafogo ficaria com saldo de 1, o Atlético com saldo de -1. Mas o Botafogo não vai fazer jogos com 25% de posse de bola se defendendo o tempo todo, para ele ser campeão da Libertadores, brasileiro. Não é assim que ele vai jogar. Ou é um jogo específico. O Botafogo jogou reconhecendo que o adversário ele é superior tecnicamente, a gente sabe que é. Adotou uma estratégia defensiva, jogou muito bem e ganhou o jogo. Agora, a gente não pode ficar usando essas vitórias para maquiar a má qualidade da maioria dos jogos disputados do Brasil ou achar que nós estamos perto dos europeus. Não estamos. Não estamos porque eles têm dinheiro, gente. É óbvio. Por que o Piper está falando do supremacia dos brasileiros? Por que os brasileiros ganham a Libertadores todo ano, há algum tempo? Porque tem mais dinheiro. Simples assim. Tem mais dinheiro.
A revelação do futebol brasileiro, o Estevão, está de malas prontas para jogar hoje no Chelsea. Vai embora, porque eles têm mais dinheiro. Pois, o Botafogo ele não permitiu ao PSG chegar com perigo da maneira que você poderia imaginar que o PSG faria contra o Botafogo ou qualquer outra equipe. O time que cria tantas oportunidades contra a Inter de Milão na final de Champions League e depois contra o Atlético, e que pese aí as más atuações desses adversários, que foram muito mal, mas também pela categoria e pela imposição da equipe francesa, hoje criou muito pouco. Então, porque o Botafogo se defendeu de fato muito bem. E manteve o que é muito difícil, que é manter a concentração o jogo inteiro. O jogo inteiro, manter a concentração, manter esse nível de jogo. E o que eu achei importante, em vários momentos, Igor Jesus, Savarino escapando, retendo a bola no campo de ataque, conseguindo respirar um pouco, né? E conseguindo com isso manter as coisas um pouco mais calmas. O PSG não fez um bom jogo também pela maneira como o Botafogo se defendeu. E esse elogio acho que tem que ser muito valorizado. E como eu falei, eu acho que viemos tenho certeza, viemos para ser campeão. Dependendo de quem vamos enfrentar, a gente sempre vai honrar o Botafogo em todos os jogos. Sabemos que não é fácil, mas o nosso grupo está preparado e mostramos hoje a força que tem do grupo. Conseguimos fazer um grande jogo diante de uma grande equipe e, cara, feliz demais por tudo que a gente vem construindo. Acho que são jogadores que vêm se preparando. Taticamente perfeitos. É o jogo que tu gostas e queres, enquanto eu, treinador, de ter bola, de propor. Não é, mas também temos que perceber quem é que está do outro lado, como é que joga. É claramente, para mim, na minha opinião, a melhor equipa a jogar futebol no mundo, neste momento, porque é mais completa em todos os momentos. Nem é por ser espetacular, é porque em todos os momentos do jogo ela é muito completa. E então, tu tens de ser inteligente a jogar contra eles. Percebes os últimos jogos e muita gente que jogou contra eles, o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões foi o que foi. Então hoje tínhamos que ser muitíssimo inteligentes, tínhamos um plano tático-estratégico que era difícil de cumprir, porque eu disse aos jogadores que possivelmente vamos ter menos bola e é preciso ter essa capacidade e essa resiliência, mas depois eu só peço a vocês, quando tiverem bola, tentem ser vocês mesmos e apliquem os princípios do treino. E foi isso que nós fizemos. Acaba por ser histórico, sim, porque, como eu dizia, nesses confrontos de continentes, segundo me disseram, que são dados. Eu, sinceramente, já estou preocupado com o treino da manhã e com o jogo do Atlético de Madrid, mas parece que foi em 2012 a última vez que um clube brasileiro ganhou numa competição deste género ao Corinthians ou Chelsea. Portanto, são muitos anos, é uma história muito longa e hoje voltamos, tenho a certeza absoluta, voltamos a orgulhar o Brasil e isso também é histórico para nós. Uau. E aí, rapaziada, comenta aí, foi a melhor vitória de um clube brasileiro nos últimos 10 anos? Já curtam e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!